abrangência muito grande. E eu gostaria que você me acompanhasse na leitura desse salmo. Glória a Deus, aleluias. Todos acharam? Então vamos à palavra. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão que desce a orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Amém. Então, vamos orar. Querido Pai e maravilhoso Deus, fala aos nossos corações através deste teu servo, pois estamos aqui para ouvir a sua voz e a sua mensagem. Fala então, Senhor, através da mensagem desta noite. É Deus. Usando este pregador apenas como seu mensageiro para transmitir. É o que te peço no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. O pecado entrou na raça humana através de Adão e de lá para cá, o mundo nunca mais teve paz. O pecado endureceu o coração do homem de tal forma que, para disciplinar as nossas ações, somente através da nossa fé em Cristo, porque Cristo é a nossa fonte de água viva, é a nossa fonte salvadora, que nos livra do inimigo que veio para roubar, matar e destruir, gerando conflitos pelo mundo inteiro. E Jesus é a única esperança. Amém. Nada é mais importante nas nossas vidas que a nossa saúde espiritual. E o nosso comunhão com Deus é muito importante. E devemos repudiar todo e qualquer tipo de guerra que se levanta contra a nossa alma. Porque o nosso Deus é misericordioso e justo. Ele nos dá o livre-arbítrio, mas algum dia haverá uma prestação de contas. Jesus dizia: aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração. Veja bem, agora, como é que nós podemos ser humildes num mundo em que vive e cresce sobre a competição cada vez mais desenfreada? Não é possível a gente ser passivo numa época como essa. Agora, veja bem, é somente através de Deus que um dia todos poderão falar a mesma língua, todos terão uma só doutrina e todos farão uma adoração única a um único Deus. Será o dia em que todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que só o Senhor é Deus. Aleluia! Deus ama o seu povo e espera que todas as pessoas sejam salvas. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todos nós. Veja o que diz Jeremias 29, de 11 a 12. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Precisamos ter um encontro genuíno com Jesus, porque Ele é a única esperança, e sem Ele não haverá salvação. Veja bem, há pouco tempo eu fiquei sabendo de um grande empresário em São Paulo. Ele é um grande executivo de uma das maiores empresas montadoras de veículos que existe no Brasil. E fiquei triste e lamentei bastante o que havia ocorrido na vida daquele empresário. Ele tinha uma família muito bonita, cara importante,
tinha seu bom carro, Obrigado. morava numa grande mansão e levava uma vida confortável. Só que tem uma coisa, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus, não acreditava em diabo, não acreditava em nada. E então, veja bem, então uma pessoa dessa não pode ser feliz. Porque quem não tem Deus é uma pessoa pobre. Não precisa ter dinheiro, não basta ter dinheiro e riqueza, porque se não tiver Deus, a pobreza dele é miserável. Então o que aconteceu? Um belo dia, ele chegou em casa, vindo da empresa, ficou sabendo que a filha dele, adolescente, estava grávida de 6 meses. Era o momento dele chegar e passar a mão para: opa, filha, estou com você, vamos ver. Isso para você não vai ser problema, porque conta comigo e não se desespere, porque nós vamos encontrar uma saída. Não, ele simplesmente pegou e jogou aquela filha no olho da rua. Uma semana depois, a esposa não aguentou aquela situação insuportável. Pegou e foi embora. E ele ficou sozinho com um filho adolescente, morando naquele casarão. Quando foi um certo dia, ele chegou em casa, preocupado, morto de cansaço do trabalho, e com aquele remorso que ele vinha carregando durante aqueles tempos, durante aqueles dias. Chegou, pegou seu carro e falou: vou sair. Aí saiu a esmo, sem destino. Mas chegando no parque do Ibirapuera, que o irmão Jorge deve conhecer muito bem, lá em São Paulo, ele viu uma reunião lá no ginásio do Ibirapuera. Aí ele parou o carro, não tinha o que fazer. Chegando lá, ele perguntou para uma daquelas pessoas que assistiam àquele culto. Falou: de que se trata? Falou assim: não, isso é um culto ao ar livre, que o nosso pastor está fazendo, está efetuando. A palavra dele é maravilhosa, eu tenho certeza que você vai gostar. Ele parou, falou assim: não acredite em nada disso que ele está falando. Virou as costas e foi embora. Só que antes de chegar no carro, antes de abrir a porta, ele foi surpreendido com uma mensagem através do alto-falante que falava: você que está indo embora, você é realmente miserável porque você não acredita em Deus. Quem não acredita em Deus não pode ser uma pessoa feliz. E você só vai ter felicidade o dia que você tiver um encontro genuíno com Jesus. Oh, glórias! E o que aconteceu? Ele saiu, foi embora. Mas quando chegou em casa, ele ficou martelando. Por que aquele camarada sabia da minha vida, que ele falou muitas coisas, que só eu tinha conhecimento enquanto eu entrava naquele veículo? Aí ele resolveu voltar ao parque do Ibirapuera. Só que quando chegou lá, aquele culto já havia terminado. Mas algumas pessoas ainda andavam por aquele lugar, e ele perguntou: como chama aquele pastor? Deram o nome. Falou: qual é a igreja? Deram o nome. E ele foi para lá. Ao chegar na igreja, ele viu uma placa enorme, dizendo: cultos a partir das 18 horas. Ele esperou, não tinha o que fazer mesmo. Ficou lá, aguardando aquele horário. Quando o pastor entrou, ele falou: você é o pastor fulano? Eu falei: sou eu mesmo. Falou: você me conhece de algum lugar? Ele falou: não o conheço. Como é que você sabe da minha vida? Eu estava saindo, assistindo a sua pregação, eu não acredito em nada daquilo que você falou. Então, veja bem, mas você falou tudo o que estava acontecendo comigo. Ele falou: não, você está enganado. Não fui eu quem falou. Quem falou com você foi o Espírito Santo. Ele falou aquilo que você precisava ouvir. E se você desobedecer o chamado dele, você vai continuar sendo uma pessoa muito infeliz.
A princípio ele não gostou daquelas palavras, porque achou muito dura, mas resolveu ficar para assistir o culto. O que acontece? Ao terminar o culto, ele saiu, pediram, o pastor chamou à frente do culto para ver quem queria aceitar Jesus. Ele não o aceitou e foi embora. Só que no próximo domingo ele foi o primeiro a chegar às 18 horas naquela igreja. Quando ele chegou, ele ocupou os primeiros bancos. De repente, começou o culto e ele começou a ouvir a mensagem. E quando o pastor falou, quem quiser aceitar Jesus, que venha aqui à frente para receber a oração. Ele foi o primeiro a se levantar. Aceitou Jesus. Dias depois ele estava descendo ao tanque de batismo. E quando chegou em casa, encontrou o filho drogado. E aí ele se desesperou. O filho já estava envolvido na droga. Ele chegou, abraçou o filho, falou, filho, você me perdoa. Você me perdoa porque eu sou o único culpado por deixar você na situação que você se encontra hoje. Aí o filho ficou assustado, porque só recebia bronca. Ele falou, ô pai, o que aconteceu? O senhor pirou? Falou, não, filho, eu não pirei. Eu estava pirado, mas agora não, agora eu me curei, porque eu aceitei Jesus, fui batizado, agora eu sou um crente de verdade. Oh, glórias! E eu quero que você me acompanhe nessa nova caminhada. Glória a Deus. Na semana seguinte estava o filho dele lá também assistindo a pregação. Aceitou Jesus. Foi liberto da droga. Não tinha mais ver droga na frente dele. Foi libertado. E desceu aos tanques de batismo nas semanas seguintes. Aquele homem voltou para casa. A esposa, vendo que havia havido uma transformação na vida dele, ela também voltou. Somente a filha que um dia ele mandou embora, nunca mais apareceu, porque eles nunca mais tiveram notícia dela. Então sempre fica alguma rebarba que a pessoa tem que pagar por aquilo que de errado foi feito. Então veja bem, meus irmãos, quando Deus opera, não existe nada que impeça a felicidade do Pedro, uma pessoa boa, que a gente sabe que é, e que amanhã ou depois pode viver uma transformação muito grande como essa e se transformar num grande pregador. Oh, glórias! Então, Aleluias! Vejam, depois daquele acontecimento, aquela família aceitou Jesus. E aquela família passou a ser abençoada, porque aquele que veio ao mundo para pisar na cabeça da serpente e destruir todas as obras do diabo, havia manifestado na vida deles. Então vocês vejam, todos nós temos uma missão, e Jesus sempre capacita alguém, dando a eles alguma missão que muitas vezes consideramos impossíveis. Foi o que aconteceu com Davi, depois de ter lutado e vencido o gigante Golias. Passou a ser visto e respeitado como um grande herói de guerra, tendo lutado e vencido em diversas batalhas. Mas, conforme a Bíblia, em 1004 a.C., após a morte de Saul, Davi foi coroado rei da tribo de Judá, causando naquela época um certo desconforto e rivalidade do resto da tribo de Israel. Mas quando ele escreveu o Salmo 133, ele havia acabado de assumir o posto de monarca do Reino Unido de Israel, com a composição dos dois reinos, Judá e Israel, que ficariam sob o seu total comando. E ele estava muito feliz, porque era uma ocasião festiva e ali estavam reunidos os dois povos. Havia também acabado de instituir Jerusalém
como a capital nacional e centro religioso, levando para lá a Arca do Senhor. E após muitos anos de ruptura, ele havia conquistado novamente aquele prestígio e viu o povo novamente unido e adorando o Senhor lado a lado em uma boa e suave união, eliminando os conflitos e oposições que sempre existiram em épocas anteriores. Daí o Salmo 133, escrito por ele: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Mas a expressão quão bom e quão suave passa o sentido de um significado de agradável e prazerosa sensação na vida daqueles que buscam a Deus. Glória a Deus. Mas quando Davi fala em união, ele fala de forma mais profunda. Ele fala de uma união perene e duradoura, uma união que seja para sempre. Davi procura valorizar a união fraterna, citando como formoso, magnífico e precioso, com benefício para todos, deixando claro que não podemos dispensar a bênção da união entre irmãos, sejam eles carnais ou espirituais. Glória a Deus. Outro fator que se compara à união fraterna é o óleo perfumado derramado sobre a cabeça, que era muito valioso e útil na apresentação das pessoas, dando como limpo e saudável. Era como um produto de fina beleza nas cortes, produto propício ao amor, e era elemento para a consagração de reis e sacerdotes. Naquela época, os sacerdotes eram ungidos com óleo como símbolo de bênção e de missão cumprida. Veja bem, quão importante era o óleo para aquele povo. No último versículo, o salmista fala sobre a bênção de Deus para todos nós, citando o monte de Hermon. Mas por que Hermon é tão importante para Israel ao ponto de ser tão admirado por Davi? Ele é importante por sua localização. Ele é um monte de 30 quilômetros de extensão, todo congelado. E é aquela geleira que se derrete, irrigando a terra e trazendo vida ao local. E era ali daquela água úmida, distribuída nos mais diversos pontos, que nasce o Rio Jordão. É Deus, glória a Deus. Além do mais, esse mesmo monte encontra-se na área norte de Israel, uma localidade seca e considerada deserta. Portanto, Hermon é a representação de vida para aquela região, como também na vida do seu povo. Já Sião, como receptora do orvalho que vem do Hermon, surge como cidade abençoada pelo Senhor e sede das esperanças israelitas de redenção e de um futuro glorioso. Sobre Sião, o salmista completa: pois ali o Senhor decretou a bênção e a vida eterna. Glória a Deus. Veja a importância de Sião para aquele povo. Desse modo, Jerusalém, além de alvo das bênçãos de Deus, é também o local onde o Senhor promoveria redenção espiritual e política para Israel e para as nações. Esta comparação tem valor no contexto do Salmo, pois assim como a esperança de que Deus promoveria em Sião as maiores bênçãos, encheu também os israelitas de força, alegria e coragem. E do mesmo modo, tais benefícios eram manifestos diante da união fraterna, que aparece no Salmo escrito por Davi. E a comunhão entre irmãos traria a cada um alegria, refrigério, socorro e vigor. Agora, vejamos quem é o Monte de Sião. O Monte de Sião é um pequeno monte na zona sul de Jerusalém,
Na Bíblia, Sião representa Israel e o povo de Deus. Na verdade, Sião era um monte com uma fortaleza no sul da cidade de Jerusalém. E quando o rei Davi conquistou a fortaleza dos jebuseus, Sião ficou conhecida como a cidade de Davi. Isso pode ser visto em 2 Samuel 5:7 e 5:9. Mas Sião tornou-se também no centro político de Jerusalém. Agora existe diferente significado de Sião na Bíblia. Sião ganhou na Bíblia um significado simbólico cada vez maior. Em diferentes partes da Bíblia, Sião pode ser representada da seguinte forma. Primeiro, o templo. Uma vez que o templo de Salomão foi construído perto da fortaleza de Sião, e aquele local também ficou conhecido como Sião, conforme Salmos 20, versículo 2. Mas Jerusalém também ficou conhecida como Sião, pois ela era o centro político e religioso da cidade. Por isso, Sião às vezes é usado como sinônimo de Jerusalém, enquanto a expressão filha de Sião também significa Jerusalém, conforme 2 Reis 19:21. Mas ainda Israel também ficou conhecida como Sião, porque Jerusalém era a capital de Israel, e o templo de Sião era o ponto central da nação, conforme Salmos 49:2. Também o céu e o povo de Deus ficou conhecido como Sião, porque era onde os judeus se juntavam para estar na presença de Deus, conforme Hebreus 12, 22 e 23. Agora, vejam a importância de Sião para a Bíblia. Sião é importante por causa daquilo que representa na Bíblia. Era um monte pequeno, mas Deus escolheu aquele lugar para a construção do seu templo. Da mesma maneira, Deus escolhe pessoas que podem não parecer inicialmente muito especiais e as transforma em templo do Espírito Santo. Glória a Deus! Aleluia! A localização de Sião não é especial. O que torna Sião especial na Bíblia é Deus, porque ali Deus falava com o seu povo. Agora que temos Jesus, não precisamos ir mais para Sião com sacrifício para ter comunhão com Deus. Glória a Deus! Porque podemos estar com Ele em todos os lugares, porque o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Eu tenho uma experiência que eu ouvi há pouco tempo. Quando a Bíblia fala que Deus transforma os pequenos, os humildes, em grandes filhos de Deus. Eu lembro de uma ocasião que um pastor foi fazer uma pregação em uma igreja. E houve naquele dia uma reunião das mulheres. Chegou uma daquelas senhoras e o marido dela logo em seguida veio atrás. Chegou bêbado e já foi recebendo a esposa antes da escadaria da igreja, na base da porrada. O que acontece? Os pastores correram lá para socorrer a mulher. E quando socorreu, fizeram um círculo. Para que aquela mulher não fosse tão massacrada. Só que o homem ficou tão envergonhado. Depois que houve aquele ocorrido, que os pastores se reuniram e falaram com ele: por que você age dessa forma? Você tinha que estar agradecido porque a sua esposa está na igreja. E aqui é a casa de Deus. É onde você vai se sentir à vontade também, se você continuar a frequentar esse local. Eu acho que você deveria se sentir orgulhoso
vendo a sua esposa na igreja e não numa porta de bar, tomando refrigerante, seja lá o que for, para não dizer a cachaça que ele tinha tomado. Ele recebeu uma lição bíblica tão grande que ele se converteu. Ele começou a chorar, falou: eu quero me batizar. Aí o pastor falou: não é assim, não é dessa forma. Se eu batizar você agora, você vai apenas levar um banho e vai sair do mesmo jeito que você se encontra. Você precisa haver uma conversão. Na semana seguinte ele estava lá: quero me batizar. E a esposa não acreditava em nada do que ele falava. Falou: não batiza porque é perder tempo. É perda de tempo. Mas ele chegou a chorar na presença de um dos pastores. E a igreja falou: não batiza. Ele não está preparado, não houve conversão. Aí um daqueles pastores falou: olha, que era exatamente o que estava visitando. Falou: deixa que eu batize esse moço. Porque se ele morrer amanhã, nós seremos o culpado de saber que ele foi para o inferno. Então o que aconteceu? Batizaram o homem. E a mulher dele não acreditava, sua esposa não confiava mais nele, ele estava desacreditado. Aí foi batizado e aquele pastor seguiu. Ele estava fazendo um trabalho evangelístico. Então, o que acontece? Quando o pastor voltou, foi novamente visitar aquela igreja. Quando chegou lá, quem era um dos obreiros era o bêbado. Havia se convertido e era uma das pessoas mais fiéis naquele momento. A esposa dele falou: pastor, houve uma mudança total. Então veja bem, quando Deus opera na vida do ser humano, não tem nada que derrube. Glória a Deus. Aleluias. Eu me sinto feliz porque eu aceitei Jesus, embora um pouco tarde, mas há pouco tempo, eu orando, pedindo perdão a Deus pelas coisas ruins do passado, ele falou: não, você não está velho para o seu trabalho, você está na sua melhor idade. Glória a Deus. Eu estou muito feliz por isso. Eu me sinto feliz e me sinto feliz por participar dessa igreja. Glória a Deus. Eu tenho certeza que aqui habita o Espírito Santo. Aleluias. Vamos orar. Glória a Deus. Querido Deus, que Tu nos conduza na compreensão da Tua palavra e que o Senhor desperte em nós cada vez mais o desejo de orar e de Te agradecer. É o que o Senhor nos ensine a orar de tal forma que nos permita falar contigo de maneira agradável a Ti, para que nos ouça e responda de acordo com a Tua vontade. É o que Te pedimos no nome santo do Senhor Jesus e ao mesmo tempo Te agradecemos. Amém. Glória a Deus.